pessoal, prosseguindo a nossa análise e estudo sobre energia cinética e trabalho, mas agora falaremos de um tipo de força que é variável e que tem uma infinidade de aplicações, que é a força elástica. A força elástica, ela encontra aplicações desde cálculos que são efetuados para identificar com que rigidez um sistema molar é utilizado em um veículo, e em situações com aplicações da engenharia civil, por exemplo, onde a tecnologia de prédios que são construídos para evitar que durante terremotos eles acabem caindo, envolve o conhecimento de sistemas molares. A ideia aqui é explanar sobre esse conceito considerando uma situação bem simplória que é descrita da seguinte maneira. Imagina que eu tenha um sistema que seja constituído por uma mola que está fixa em uma extremidade e que esteja atrelado a um bloco de massa M. Sobre esse bloco de massa M, e como o nosso estudo envolve uma ação de força, aplicaremos uma ação. E essa ação, ela tem uma consequência que matematicamente vai nos trazer uma relação que nos permite estudar isso de forma mais completa. Qual é a ideia? Quando eu aplico uma força sobre esse meu bloco, puxando ele pela direita, a mola aqui, ela age no sentido de fazer com que o seu sistema esteja em repouso ou volte à condição inicial. O que significa dizer o seguinte, que essa força que a mola exerce sobre o objeto, no sentido de torná-lo da mesma forma como estava antes, é uma força que nós chamamos de restauradora. Ou seja, o sentido de aplicação dela é oposto à ação que você executa para puxar essa mola para um sentido. Se eu fizer o contrário, ou seja, se eu estiver puxando a mola agora em direção à parede, então a mola vai exercer uma ação de força no sentido oposto da aplicação. Essa é a ideia que está associada ao experimento. E aí, através de experimentos nessa natureza, o inglês chamado Hooke identificou que a ação dessa força aplicada num sistema composto por um bloco, uma mola, poderia ser representado matematicamente de forma proporcional, associando a força aplicada ao deslocamento provocado nessa mola. E essa ação dessa força de forma proporcional estava associada a uma constante de proporcionalidade que nós aqui vamos chamar de K. E a forma negativa para esse caso indica que o sentido de aplicação da força, é oposto ao do movimento da mola. Sentido de aplicação oposto ao movimento molar, ao movimento da mola. A ideia que está por trás dessa equação que Hooke desenvolveu, dentro da nossa linha de atuação, veio no sentido de correlacionar algo que nós já sabemos, que é o trabalho. Aprendemos anteriormente que trabalho é uma associação de força aplicada a um deslocamento. Pois bem, a partir dessa estrutura matemática, nós vamos definir como o trabalho se relaciona quando o tipo de força aplicada for uma força elástica ou uma força variável. Então, de modo geral, o que nós queremos dizer é que essa força F, que é proporcional ao deslocamento, essa força que é proporcional ao deslocamento, ela pode ser escrita como W menos F, como F igual a menos K vezes X. F igual a menos K vezes X, onde isso aqui é conhecido como lei de Hooke. A transição ou o salto que nós vamos evidenciar para o conceito de trabalho é associar agora essa expressão com o deslocamento F vezes D, que nós já aprendemos anteriormente. E aqui, para explorar
e definir a relação que existe entre essa expressão e esse conceito que nós aprendemos, nós utilizaremos o cálculo diferencial. É óbvio que nessa etapa do curso ainda não é por parte de vocês conhecido conceitos que associam, por exemplo, a integração de uma estrutura como essa. Por quê? Porque a ideia geral do cálculo diferencial em um problema dessa natureza é calcular a contribuição do trabalho em cada posição que o teu bloco ocupa dentro do plano. Então, tecnicamente, o que nós teríamos que resolver é um problema que evidencia o cálculo de uma função do tipo f associado a um deslocamento. Isso, num curso de cálculo, você vai aprender com detalhes. Mas, como ainda não temos essa informação suficientemente sólida, nós vamos aceitar que daqui para o próximo passo essa equação seja resolvida. Repito, se nós já tivéssemos domínio do cálculo de uma integração, como essa que é necessária, nós já teríamos aqui a representação que nos conduz à fórmula que vai relacionar o trabalho com o deslocamento percorrido quando a ação da força é um sistema massa-mola. Então, nesse contexto, o W que nós vamos calcular aqui, a ação da força, é definido como K sobre 2, que multiplica a posição inicial ao quadrado menos a posição final ao quadrado. Isso dentro de um sistema composto por um bloco e uma mola. Então, essa equação aqui relaciona o trabalho executado por uma força elástica. Trabalho executado por uma força elástica. Essa é a forma que essa equação vem nos informar. É isso que nós temos. Para evoluir acerca desse estudo, uma consequência que é interessantíssima nesse fato aqui é quando, além dessa ação da força elástica, nós tenhamos uma força aplicada no bloco. Ou seja, aí nós estaríamos falando de dois tipos de trabalho. Um trabalho devido à ação da força aplicada e o trabalho devido à ação da força elástica envolvida. Nessas condições que nós vamos explorar agora, aquele teorema que nós aprendemos anteriormente, que é o teorema energia cinética, trabalho, ele vai ser executado de modo a auxiliar nesse processo. Então, a ideia que temos aqui agora, a partir dessa equação, é contextualizar, né? O contexto aqui é o seguinte, é associar força aplicada, que eu vou chamar aqui o trabalho, associar força aplicada devido ao trabalho. E aí, para nossa informação e para nomenclaturar, eu vou chamar isso aqui de WA, associar força aplicada devido ao trabalho com o trabalho de uma mola, com WS. Eu vou chamar aqui trabalho devido a uma mola. Ou seja, a situação que aqui nós vamos explorar, ela envolve o mesmo diagrama que a gente acabou de construir. Só que em que condição? Na seguinte condição. Quando você tem um sistema do qual uma força é aplicada, e aí você pode pensar, por exemplo, numa estrutura molar de um veículo que transmite energia para as rodas, mas que essa energia transferida está associada, por exemplo, à ação do terreno por onde esse veículo está trafegando. Então, existe a ação de um trabalho executado sobre a estrutura da mola que vai descambar, que vai associar as rodas do seu veículo. Essa associação de uma força aplicada com uma força devido ao trabalho aplicado
devido ao trabalho executado por uma mola vai nos permitir, né, elaborar uma equação que nos permite resolver problemas dessa natureza. Repetindo, quando esse sistema começa a entrar em oscilação, existe a ação de uma força aplicada pelo carregamento do veículo, executa-se nesse contexto um trabalho da mola e um trabalho da força aplicada sobre as rodas. Sobre essa situação que nós temos, a ideia que aqui está associada envolve o uso de um conceito que nós já aprendemos anteriormente, que é o teorema energia cinética trabalho. Nesse teorema, onde nós estamos trabalhando com ΔK, eu estou representando a energia cinética final e a energia cinética inicial no processo. A situação que aqui vamos escrever corresponde ao fato de que um determinado sistema que esteja em repouso, ele entra em movimento devido à ação de uma força. E passado um breve momento, ou um momento mais extenso, esse sistema entra novamente em repouso, devido à ação do sistema massa-mola. Então, nessas condições, o que nós teríamos aqui nesse caso é que, inicialmente, quando eu parto do repouso, a energia cinética inicial é nula, porque a velocidade, obviamente, é nula, e que, ao ser restaurada pela mola, a velocidade final acaba cessando e fazendo com que a energia cinética também, no final, seja zero. Então, numa condição particular como essa, eu posso dizer que a ação do trabalho aplicado sobre o meu sistema, mais o trabalho aplicado devido à mola, é igual a zero. O que nos conclui que WA é o negativo de WS. Bom, para contextualizar, a situação do qual essa equação se refere, ela indica que um sistema em repouso, ao aplicar uma força, digamos um veículo em repouso, possui energia cinética inicial nula. Ao ser colocado em movimento, existe ação de trabalho devido à ação da força aplicada sobre a mola e o próprio trabalho devido à mola. Quando o veículo cessa o movimento, ou seja, para, a energia cinética final é nula. Então, nessas condições, WA é mais WS igual a zero, ou seja, que WA é igual ao negativo de WS. Bom, dentro ainda dessa linha de argumentação, para complementar as ideias, nós falaremos sobre um conceito que também é fundamental dentro do nosso curso, que é a ideia de potência. Então, quando a gente fala de potência, basicamente nós podemos resumir como o trabalho realizado por uma força por unidade de tempo. Trabalho realizado por uma força aplicada por unidade de tempo. Dentro dessa definição, nós podemos escrever essa representação como sendo a taxa de variação do trabalho aplicado por unidade de tempo. Também sendo representada como ΔW sobre ΔT. O motivo pelo qual se representa nessa forma é que a taxa de variação de trabalho é infinitesimal ao longo do tempo. E, em cima dessa expressão, nós temos que detalhar de forma muito cuidadosa quais são as unidades envolvidas e em que situações essa expressão pode ser aplicada. Essa é que é a ideia. Bom, primeira coisa que temos aqui nos referenciar é a unidade. Nós já aprendemos que trabalho é uma unidade associada a joule e o tempo associado a segundos. Então nós podemos definir potência através da representação de Newton-metro por segundo, mas no sistema internacional é muito mais conhecido analisar a unidade através de uma medida que a gente chama de watt. E sobre essa medida, nós temos algumas relações que são importantes, inclusive para o sistema internacional, que evidencia, como esse valor pode ser escrito em unidades inglesas e como ela está associada a uma medida muito utilizada que é o HP, ou horsepower. Então, no sistema internacional,
1 watt, né? 1 watt equivale a aproximadamente 0,738 pé libra por segundo. E 1 HP, que é a unidade bem muito usada, equivale aproximadamente a 746 watts. Essas duas relações são muito utilizadas em resoluções de problemas aplicados onde potência está envolvida. É natural que não tenha necessidade de se decorar, porque isso aqui vai ser fornecido para você caso seja necessário. Bom, outra relação que envolve o conceito de potência, do qual nós tenhamos que ter muito cuidado, guarda relação com uma propriedade vetorial que nós chamamos de produto interno, né? Nós aprendemos que trabalho pode ser escrito em condições, né, especiais, como o produto interno, da força pelo seu deslocamento. A mesma coisa nós podemos também afirmar sobre potência. Então, quando a gente analisa potência, e aí nós já fizemos essa representação na definição, nós escrevemos que P é dW dt. Mas o trabalho, nós já escrevemos isso também lá atrás, que ele pode ser escrito como sendo o quê? Como uma contribuição de F associada a um ângulo em um comprimento dx ou um deslocamento dx. O fato de escrever nesse formato indica o seguinte, que eu posso estabelecer uma relação entre dx e dt, que a gente conhece como naturalmente a velocidade. Então eu posso dizer, em uma condição específica, que no movimento unidimensional, ou seja, com φ igual a zero na horizontal, eu posso reduzir a ação da minha potência como sendo o produto da força aplicada devido a dx dt, que nada mais é que a velocidade. Então, potência, assim como a taxa de variação do trabalho executado por uma força aplicada ao longo do tempo, também pode ser compreendido como produto da ação da força pela velocidade. Ou seja, da mesma forma que nós definimos lá o trabalho como produto interno, eu também tenho condições de calcular a potência como produto interno devido à ação do vetor de força aplicada pela sua velocidade. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora é uma série de exemplos, alguns exemplos, da mesma maneira como nós já fizemos antes. Esses exemplos serão disponibilizados para vocês na forma de PDF, para que se possa acompanhar a resolução dos mesmos, usando as ideias que aqui nós vamos explorar, ok? Então vamos lá, vamos resolver alguns exemplos aí. O primeiro exemplo aqui diz para nós o seguinte, olha, uma mola e um bloco são montados, né? Vamos colocar aqui, exemplo 1. Um bloco e uma mola são montados conforme o sistema que a gente descreveu aqui no início da nossa exposição, né? Eu tenho um sistema composto por uma formulação de uma mola, né? Tem aqui um sistema com bloquinho, ok, de massa M, e quando o bloco é puxado para o ponto x igual a 4, quando ele é puxado para o ponto x igual a 4, aí no caso centímetros, nós devemos aplicar uma força de 360 newtons para mantê-lo nessa posição. Então, 360 newtons. Então, olha só como ele é específico. Quando o bloco é puxado para o ponto x igual a 4, devemos aplicar uma força de 360 newtons para mantê-lo nessa posição. Puxamos o bloco para o ponto x igual a 11, depois se puxa o bloco para o ponto x igual a 11 centímetros e aí ele é liberado. E aí, com base nessas informações, ele quer saber qual é o trabalho realizado pela mola sobre o bloco quando este se desloca da posição xi igual a 5, ou seja, de xi, que seria a posição inicial igual a 5 centímetros,
e aí tem os itens que nós vamos aqui resolver. Item A, para a posição x igual a mais 3, né? X igual a 3 centímetros positivos. E no item B, x igual a menos 3 centímetros. Essa aqui é as nossas informações que temos para resolução desse exercício. Bom, e aí para que a gente possa fazer com base nesses dados, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da equação que associa o trabalho realizado por uma força quando o meu sistema envolvido é um sistema em mola. Ou seja, o ponto de partida, nesse caso aqui, está associado a trabalharmos com essa equação. W igual a K sobre 2, que multiplica xi quadrado menos x quadrado F. Esse é o ponto de partida, porque está analisando o trabalho realizado por uma mola. E aí o que eu quero calcular, a princípio, é o fator K, é o fator em mola. E aí para calcular esse cara, nós vamos representar a constante K como sendo, em módulo, a razão da força aplicada pela distância calculada, pelo deslocamento evidenciado. Então, a ação da força constante é de 360 newtons para a posição de x igual a 4 centímetros. Mas, tome cuidado, você não vai escrever 4 centímetros, você vai escrever 4 vezes 10 a menos 2, porque você vai estar trabalhando no sistema internacional. Então, fazendo essas contas aí, você vai ter 360 por 4 dá 90, então vai dar 90 vezes 10 ao quadrado, por quê? Porque você vai escrever a base aqui em cima, ou seja, isso em notação científica é 9 vezes 10 à terceira, e aí algo que é fundamental que a gente tem que escrever, que é a notação, que é em Newton metros. Isso aqui é o valor da constante, nós vamos evidenciar ela em módulo. Então, com base nessa constante, aí nós podemos calcular, mediante o uso dessa fórmula, os itens que foram pedidos aí para nós. Os itens A e B, a partir da posição x igual a 5. Essa que é a ideia. Então, daqui, o que a gente faz? Vamos resolver o item A, o item B e mensurar qual é o trabalho executado nesse processo. Então, W vai ser igual a K, que é 9 vezes 10 à terceira sobre 2, e aí basta que eu faça a substituição dos valores. Então, xi, 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, para a posição xf, que é menos 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Fecho isso daqui, e aí, usando uma calculadora dedicada, nós vamos chegar aí num resultado aproximado de 7,2 joules. É isso que nós vamos gerar aí. Na verdade, aqui vai dar exato 7,2 joules. Essa é a informação que gera numericamente a resposta para esse primeiro exemplo. E aí no item B, nós vamos fazer a mesma conta, né? Só que agora a posição final é a posição x igual a menos 3. Então aqui, para evidenciar, basta que eu trabalhe com ela aqui, ó, com sinal negativo. E aí, claro, né? Estava esquecendo aqui, isso tudo vai estar elevado ao quadrado. Como base é elevado ao expoente par é sempre positivo, então o resultado aqui é o mesmo item A. Fazendo a subtração, você também vai chegar no valor de 7,2 joules. Então, em que situação você usa essa expressão? Quando se requer o trabalho executado para fazer com que uma força aplicada mova um sistema composto por uma mola. Nessas situações, o que é necessário? Você calcular a constante K em função de dados que serão gerados para você. É isso aí. Então, nós vamos agora calcular, vamos para o exercício 2, exemplo 2. No exemplo 2 eu tenho o seguinte, usando o mesmo sistema, ou seja, pensando no sistema massa-mola,
é mais uma vez representado aqui, sistema de massa M, nós tenhamos o seguinte, olha, devemos aplicar uma força de módulo 80 newtons, ou seja, você tem uma força de módulo 80 newtons para mantê-lo, para manter quem? Para manter o bloco em repouso na posição x igual a menos 2,0 centímetros. Então essa ação ela é necessária para que você mantenha o bloco em repouso. Em repouso. Ok, a partir dessa posição, deslocamos o bloco lentamente, de tal modo que nossa força realiza um trabalho de 4 joules. Então a nossa força vai realizar um trabalho de 4 joules. Então, isso aqui também é fornecido para nós. Sobre o sistema massa-mola. A partir daí, o bloco permanece em repouso. Então, a partir daqui, o bloco vai permanecer em repouso. Olha que questão interessante, porque envolve, sobretudo, a tensão e interpretação. O que ele quer saber? Qual é a posição do bloco nesse processo. Então, o que nós temos aqui que pensar na resolução do problema são duas coisas que eu escrevi aqui. Ele diz que uma força de 80 newtons é necessária na posição x igual a menos 2 centímetros para que o bloco esteja em repouso. Bom, durante o processo é executada uma ação de trabalho de 4 joules e a partir daí o bloco, ao entrar em movimento, vai atingir o repouso em algum momento. É isso que ele está mencionando no enunciado. Quando você analisa, ele diz aqui, olha, sobre o sistema massa-mola e a partir daí o bloco permanece em repouso. Ele quer saber qual é a posição do bloco nesse processo. Então olha só, a situação que a gente descreveu, quando o objeto está em repouso num dado momento, em repouso num segundo momento, envolve a equação que relacionamos o quê? A força aplicada com o teorema energia cinética trabalho. Nessa associação, o que nós mostramos? Que WA, mais WS é igual a zero, ou que WA é igual a menos WS. E qual é o impacto que isso tem na execução do problema? Nós sabemos que o W é a ação de K sobre 2, que multiplica quem? Xi quadrado menos x quadrado F. É isso que ele faz. E pelo que agora o exercício nos fornece, então como eu tenho agora a ação de um sinal negativo, então esse meu W, ou seja, essa minha força aplicada agora, ela vai ser escrita de que maneira? Pegando essa informação do sinal de menos e associando agora uma equação que a gente tem, que é K sobre 2, x quadrado I menos x quadrado F. O que vai acontecer nessas condições? Você vai ter uma multiplicação de sinais, menos com mais é menos e menos com menos é mais, o que vai nos dar agora essa equação escrita num outro formato. Essa equação agora vai ficar escrita como W igual a K sobre 2, que multiplica então x quadrado F menos x quadrado I. E aqui, do jeito que está escrito, nós podemos agora calcular o problema. Por quê? Porque agora nós temos condições de obter qual é essa posição final que o bloco vai ocupar. E aí, o problema agora vira um problema algébrico. Então, eu tenho que isolar, na verdade, essa expressão. Como é que eu faço? Pego o 2, jogo para cá multiplicando por W, e o K, que está aqui multiplicando, passa para cá sendo dividido. Então, nesse processo, você vai ter x quadrado F menos x quadrado I. E aí, o que vai acontecer? O x quadrado I, que é negativo, passa para cá positivo. Então, você vai ter 2W sobre K mais x quadrado I igual a x quadrado F. Por fim, esse 2, que é uma potência, agora vai virar uma raiz quadrada. Portanto, o nosso W, o nosso xf, vai ficar escrito como sendo a raiz quadrada da
informação 2W sobre K mais x quadrado I. E a partir daí, sim, com esse exercício aberto, nós podemos agora efetuar as substituições com base nas informações que nós temos. Então, o que ele falava lá? Que o trabalho era da ordem de 4 joules, né? 4 joules. Então, é 2 vezes 4. Nós tínhamos também informação associada à elasticidade, à constante elástica da mola. Por quê? Porque, mais uma vez, quando você analisa a ação da força aplicada sobre a estrutura em repouso, que ocupa a posição de 2 centímetros, você tem como calcular essa posição. Quanto que isso vai gerar para a gente? Da mesma maneira que nós fizemos o anterior. F é igual a K vezes X, correto? Em módulo. Então, K vai ser igual a F, que é a ação da força, que são 80 newtons, em X, o deslocamento de 2 vezes 10 a menos 2, que é 2 centímetros. Então, nesse processo, você vai dividir, 80 por 2 dá 40, então vai dar 4,0 vezes 10 à terceira, em newton-metros. Onde que isso vai aparecer? Aqui, 4,0 vezes 10 à terceira. E aí você junta com a posição inicial, que era a posição de xi, vamos colocar aqui, menos 0,02 ao quadrado, que é já a conversão em metros. Pegando uma calculadora e executando as contas, né, de forma correta, você vai obter os resultados que eu aqui listei, como aproximadamente 4,9 centímetros. Ou seja, o bloco nessas condições ele pode ocupar, né, esses dois resultados, essas duas posições com base nas informações que nós temos. Ou a posição 4,9 centímetros positiva, ou a posição 4,9 centímetros negativa. Ou seja, isso está associado à orientação quanto ao eixo, para a direita ou para a esquerda. É isso. E agora vamos fazer um exemplo, né? Um exemplo agora associado ao conceito de potência, né? Para que a gente possa aí ter também elementos para usar em cálculo. Um próximo exemplo aí seria exemplo 3. Nós temos o seguinte, olha, um bloco de 100 kg é puxado com velocidade constante de 5 metros por segundo em um piso horizontal por uma força de 122 newtons que faz um ângulo de 37 graus acima da horizontal. Então o que ele quer saber? Qual é a taxa com qual a força realiza trabalho sobre o bloco? Qual é a taxa com que a força realiza trabalho sobre o bloco? Essa é a ideia que a gente vai explorar. Para efeito, o que eu preciso fazer? Vamos pensar que nos dados nós temos um bloco de massa 100 kg, que é puxado por uma velocidade constante de 5 metros por segundo, né, e por uma força F de 122 newtons, que faz um ângulo, que eu vou chamar aqui de θ, de 37 graus. Ok, qual é a taxa com qual a força realiza o trabalho sobre o bloco? Então, para resolver isso daí, nós poderíamos trabalhar com essa equação, potência como ação do produto interno da força pela velocidade, e com base nas informações que nós temos aqui enunciadas, nós poderíamos matar o problema de maneira muito simples. Por quê? Porque ele nos dá a ação da força, que é 122 newtons, e nós temos aqui que a velocidade é conhecida. Ele menciona para nós que é 5 metros por segundo, e isso está associado ao quê? Ao ângulo. Como nós escrevemos, a ação da força está associada, está atrelada ao quê? Ao ângulo, quando associamos a isso o conceito de trabalho. Então, ao fazer dessa forma, o que eu tenho apenas aqui é acrescentar a ação da minha força com uma contribuição em ângulo, que aqui para nós ele nos dá que é 37 graus. Executando os cálculos dessa forma, então nós vamos chegar num gradiente de potência aí
que é da ordem de 4,9 vezes 10 ao quadrado em watts. E isso finaliza para nós aí o terceiro exemplo e a lista conforme nós preponderamos, ou seja, analisar a força elástica e conceituando também a associação com problemas de potência. É isso, valeu e até a próxima aula.